Para estar num momento como esse, né? Esse seminário a gente organiza uma vez por ano, é um momento da gente trocar experiência, conhecer os professores que estão fazendo na escola, nos museus, como é que andam trabalhando, a gente refletir sobre nossas práticas. Né? Anderson, queria agradecer ao grupo Sala de Artes do Facebook, né? Ao Anderson que criou esse grupo maravilhoso, a Gabriela, a Graziele, que ajudaram na organização, essa parceria muito produtiva, né? Muito interessante para o museu. Agradecer ao diretor do museu que tirou um horário dessa agenda para estar aqui com a gente, né? Várias coisas acontecendo muito tempo no museu. A professora Eliane Barroso, né? E a equipe que trabalha comigo, Leandro, Fernanda, né? O Eduardo não está aqui hoje, mas também ajudou na organização. Vinícius, que está dando um apoio aqui com a gente, chegou o ventilador, vou agradecer o Severino nesse momento, o ventilador para a gente. Vinícius, coloca para a gente onde é que pode jogar o vento para as práticas, né? E a possibilidade de expansão desse entrelaçamento que o mundo virtual nos oferece. Né? Quem aqui é do grupo do Sala de Arte? Levanta a mão para eu ver. Maravilha. Né? Maravilha, né? Interessante, a gente volta a ser parceiro com a gente, porque esse processo eu gosto de entender para a gente perceber até como a gente pode trabalhar, que é o interesse do Guilherme, a gente anda conversando muito sobre isso, né, o diretor do museu, a gente realmente abrir esse espaço como uma parceria com os interessados, com as pessoas que estão aí atuando, como é que o museu se coloca, né, se abre como um local para isso, né. Então vamos, a primeira mesa vai ser uma mesa de apresentação, esse vai ser o formato, quem vai participar o Guilherme Vergara, né? O Anderson, são convidados dessa primeira mesa de abertura, e depois nós vamos ter mais duas mesas com as apresentações dos trabalhos. Uma mesa com 4, depois a gente 4 apresentações, a gente faz um intervalo de 16 horas, 16h15, menos, com café, e depois a gente retorna para mais uma mesa de 3 apresentações. Tá? Quero agradecer também a todos que se inscreveram, que escreveram trabalhos, né? Trabalhos muito interessante, né, relevante, como no próximo possibilidade aumenta. Assim, a gente vai ter um intervalo entre cada bloco para perguntas, né, colocações. Né? É melhor que o ventilador? Pelo menos assim. Fica Precisa? E assim, fica melhor? Fica melhor? Então, pessoal, boa tarde. A Márcia já colocou muito bem como está o formato que a gente vai estar realizando essa tarde. Queria reiterar esse agradecimento especial ao Guilherme Vergara, a Márcia, que nos recebeu aqui com essa ideia de organizarmos esse seminário. Agradecer muitíssimo também a colaboração das amigas da gente aqui, a Graziele, que junto com o Eduardo tiveram essa primeira iniciativa de comunicar com o museu e propor essa ideia de seminário. Agradecer a Gabi Domingues, que sem ela dificilmente a coisa teria caminhado, que trabalhou muito para que esse momento acontecesse. Agradecer a todo o pessoal que enviou trabalhos, como a Márcia colocou, trabalhos muito interessantes. A gente lamenta ter que ter limitado esse número de trabalhos em função do tempo, né? Mas outras oportunidades virão para que a gente possa estar estendendo essas oportunidades. E então a gente vai ter uma fala aqui. Eu queria primeiro, eu não sei se precisa apresentar o Guilherme, mas de qualquer forma, Guilherme é o professor doutor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, curador e diretor do Museu de Arte Contemporânea aqui de Niterói, coordenou o Núcleo Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna do Rio, IMAN, e é cofundador do Instituto Mesa, Mediação, Encontros, Sociedade e Arte.
a professora Eliane Matoso é mestre em História da Arte pela UFRJ, licenciada em Educação Artística pela mesma universidade, atualmente é professora de ensino básico, técnico e tecnológico do Colégio Pedro II, atua como coordenadora pedagógica de artes visuais na rede de ensino público federal e é consultora da TV Escola, né, no programa do MEC. Bom, a gente vai ter a oportunidade, o Guilherme vai falar, a Márcia pediu para eu fazer um retrospecto rápido, assim, de como que é essa história do grupo Sala de Arte. Eu acho que tem bastante gente aqui que é do grupo, o grupo cresceu nesse 1 ano e pouco de vida, e a gente queria explicar um pouco como que essa história começou. Em seguida eu vou falar brevemente isso e depois vou passar a palavra para o Guilherme e para a Eliane. Tá? Tem uma apresentaçãozinha aí. Eu fiz uma apresentação de modo que a gente possa colocar, é meio pessoal, mas eu acho que vai dar um panorama mais ou menos e vai de encontro a muitas das histórias de todo mundo que está aqui. Eu em 2005, entre 2005 e 2006, eu fiz uma especialização pela UNB, Universidade de Brasília, que se chama Arte Educa. Esse curso era uma especialização voltada para o ensino de arte e é uma proposta de relacionar o ensino de arte com as tecnologias contemporâneas. O curso chama Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas, né? E foi uma experiência muito interessante para mim, porque a gente, quando pensa em tecnologia na escola, a gente pensa logo direto em colocar as crianças dentro de um laboratório de informática, usando as ferramentas da TICs e tal. Mas, na verdade, era muito mais do que isso, era pensar a relação que nós, professores, temos com essas tecnologias, como que a gente pode usar essa tecnologia a favor da elaboração, do pensamento, da aula. Então era uma coisa que ia além. Porque se a gente pensar em tecnologia, o lápis, a borracha não deixam de ser tecnologias também, né? Depois do Arte Educa, eu entrei numa rede que agora está bastante diferente, que é o Ning. O Ning é uma plataforma na internet onde as pessoas podem criar pequenas comunidades, né? Como se fossem redes sociais, uma rede social focada num tema, né? Aí eu ingressei em algumas, e uma particularmente, próximo aí, Gabi, que é essa aí, Arte Educação 2.0, que era uma rede que conectava professores de arte ao redor do mundo, mas que um número maior mesmo de integrantes eram os professores americanos. E aí eu participei dessa rede, e ainda tenho lá o meu perfil, e é exatamente como funciona o Facebook. Você pode postar imagens, você tem amigos, você conversa sobre os trabalhos, e eu vi uma mobilização muito grande desses professores, principalmente dos Estados Unidos, alguns europeus também, e ficava pensando, nossa, como seria bom ter isso no Brasil, para a gente poder trocar. Então, mas não existia uma plataforma e era difícil você mobilizar as pessoas para convidar para esse grupo. Na época tinha uma e essas ferramentas que a gente está habituado. Depois dessa experiência, alguns anos depois, eu pensava em como registrar minhas aulas. Eu tinha feito várias experiências, cadernos, fotos, arquivos no computador, e nada me satisfazia. Eu pensei, então eu vou fazer um blog, que é para eu poder ter uma visão assim, do processo de aula. E esse blog eu chamei de Sala de Arte. Na época era até uma coisa meio irônica, mas as pessoas não perceberam isso, porque não tenho nas escolas onde eu trabalho uma sala, um lugar específico do trabalho. Então era uma sala de arte que só existia literalmente na internet, porque de fato essa sala não existe. Esse blog ele foi ganhando corpo, porque com o tempo a gente foi agregando algumas outras coisas, como por exemplo a possibilidade da pessoa que visita traduzir automaticamente o texto que está lá, e isso foi criando também uma audiência maior. Passa aí, próximo.
Ali são algumas ferramentas, por exemplo, o blog permite que você receba uma atualização. Se eu fiz uma publicação nova, você recebe automaticamente no seu e-mail aquela informação. Aí a gente tem as estatísticas do blog. O blog tem, acho que 2 ou 3 anos, uns 3 anos, né? Antes do Sala de Arte no Facebook, a gente tem um total de visitas de mais de 250 mil, é isso ali? Não estou conseguindo ver aqui. 250 mil acessos. Ele não contabiliza as vezes que eu vou lá para administrar ou para publicar alguma coisa. Começou a me assustar, porque tinha 10 mil acessos mensais. Para o assunto que é, para o tipo de questão que trata, muito específica, eu comecei a achar que era muita coisa, né? E aí a gente tem, por exemplo, a possibilidade de saber quais são os tópicos que são mais visitados, como que as pessoas chegam, de onde chegam. Então a gente tem um número grande de acesso desse blog do Brasil, mas tem um número grande expressivo também de pessoas que vêm dos Estados Unidos, da Europa e de outros lugares. Quando a gente usa o blog, a gente acaba ficando dependente de outras plataformas para poder publicar esse conteúdo. Se você vai publicar vídeo, você vai precisar necessariamente ter uma conta no YouTube para poder subir os arquivos de vídeo, para poder incorporar no blog. Se você vai... Ali, por exemplo, tem um vídeo... Volta só um minuto para mim, Gabriel. Tem um vídeo ali que tem 118 mil acessos. Eu acho uma loucura, porque inclusive não é um vídeo que vai ensinar a fazer alguma coisa, um objeto, um artesanato e tal. É um vídeo que registra uma atividade, um processo, né? Então, se você vai colocar, por exemplo, um PowerPoint ou alguma coisa que você preparou para a aula, você vai precisar do AutoStream ou de outro aplicativo qualquer para poder inserir esse conteúdo dentro do blog também. Se você vai publicar um texto ou uma ficha ou qualquer coisa, você vai precisar do Drive, de algum lugar para subir esse arquivo e disponibilizar também. Depois a gente descobriu uma outra rede social que começou a fazer um sucesso também importante para a gente, que é o Pinterest, que é uma rede social onde o foco é na questão da imagem, onde você pode achar alguma imagem na internet, clicar num botão e arquivar essa imagem de acordo com algum esquema de arquivamento que você tem. Eles chamam de boards, é como se você tivesse um quadro de cortiça e fosse colocando uns pinzinhos ali, guardando essas imagens. Isso aumentou o número de visitas para esse blog, porque as pessoas veem a imagem, se clicar sobre a imagem, são direcionadas para onde essa imagem surgiu, para o contexto da imagem. Vai ampliando, é uma coisa. E aí, nesse processo todo, a Márcia me convidou para um encontro que teve aqui com a Anne Pinkman, eu acho, que era o nome da curadora da Tate, né, da parte de educativa, ela teve aqui para falar que a Tate tinha criado uma plataforma na internet, né, um site, onde o interesse deles era conectar professores ao redor do mundo. E, enfim, contou toda a história, fez uma dinâmica aqui com a gente, explicou qual era a proposta. Eu saí daqui, já cheguei em casa, já não gosto dessas coisas digitais, já automaticamente me cadastrei lá. Veio uma pessoa da Tate falar, olha, tem alguns professores aqui que gostariam de trabalhar com professores do Brasil, eu vou te sugerir uma pessoa, você conversa com ela, se você achar que tudo bem, vocês podem começar a trabalhar. E aí, a primeira professora, ela não acessava muito o ambiente e a gente não produziu muito, a gente conversou pouco. E depois teve uma outra professora, todas da Inglaterra, que foi um trabalho bem mais interessante. A última, que foi a Rachel Makepeace. Essa professora, ela trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem, chama Learning Disability, e numa escola que funciona num esquema de semi-internato e tal. E a gente teve uma conversa muito boa e a gente conseguiu produzir muitas coisas e colocar as crianças e os alunos para conversarem também. Essa conversa aconteceu assim, não virtualmente, porque a gente tinha dificuldade de usar
Skype e tal, até por um problema de dificuldade de alunos que eu tenho não falarem inglês. Então os alunos se inscreviam e trocavam mensagens e a gente fez fotos, enfim, foi muito produtivo. E até nesse site, umas 2 ou 3 vezes a gente foi... eles chamam o nome, eles dão um destaque para algumas produções de professores e de lugares, então a gente foi contemplado mais uma vez. Ali no meio eu trabalho dos meus alunos. E finalmente eu no Facebook tenho lá a possibilidade de você criar um grupo. E aí eu pensei, eu vou criar um grupo para os meus alunos, porque os alunos ficam pedindo para você adicionar e tal. E eu falei, vou criar um grupo para os alunos poderem interagir, para a aula poder continuar, etc. e tal. Criei o grupo. Só que quando eu criei o grupo, eu convidei alguns professores, amigos meus de arte, que já estavam na minha página, coloquei essas pessoas para dentro. Na mesma hora, os professores começaram, que legal, você fez isso, porque eu estou fazendo aquilo e tal, e começou uma conversa, vou chamar mais gente, posso? E aí começaram a colocar professores para dentro dessa sala. Eu tinha 2 alunos que estavam bocejando no meio da conversa, o que vocês estão fazendo aqui? Vieram falar comigo, professor, para a gente ficar lá naquele negócio, tem professor falando lá. Aí eu falei, olha só, gente, depois a gente vai criar uma outra página para conversar com vocês, eu vou tirar vocês desse negócio. E mudei lá a descrição do grupo, que a descrição era grupo para tratar dos alunos e tal, do professor, eu botei um grupo para discutir arte e educação. E esse grupo, ele veio assim de uma maneira muito positiva, porque as pessoas começaram a expor os trabalhos que estavam fazendo, dialogando sobre esse trabalho, passe próximo de lá. Algumas pessoas podem não conhecer o ambiente, é um ambiente muito com recursos assim, aparentemente limitados, mas que dá margem de uma porção de coisa. A gente tem os participantes, agora ali está 1508, mas todo dia chega mais gente. A gente tem as fotos que as pessoas publicam e são milhares, a gente não tem como contabilizar. Essa questão das fotos no Facebook é uma coisa que deixa a gente muito surpreso. Eu estava lendo no Globo na quinta-feira que diariamente no Facebook são publicadas 350 milhões de imagens, que por ano isso dá 128 bilhões de fotos, 128 bilhões de fotografias. O Yahoo fez uma previsão para 2014 de que serão feitas 880 bilhões de fotos digitais, 880 milhões de fotos digitais. Então é uma avalanche de imagens, né, que vai... isso vai se realimentando, como a Eliane colocou. A gente tem os arquivos onde são colocados PDFs, convites, coisas que vão formando uma história também. E a possibilidade de você pesquisar dentro do grupo sobre assuntos, então, por exemplo, se você colocar lá colagem, toda pessoa que falou sobre colagem em algum momento vai aparecer ali, ou sobre um determinado movimento artístico, ou sobre, enfim, sobre o assunto que você está interessado. Então, se a gente fizer reunir todas essas informações, só essas poucas coisas que eu falei aqui, a gente vê que existe um número impressionante de ferramentas e de possibilidades de interação na rede. O que a gente tem feito, o que a gente tem procurado fazer, é canalizar essas ferramentas para a discussão a respeito de arte e educação, para a discussão de arte, ou como que o professor pode aprimorar ou desenvolver, ou aperfeiçoar, ou ficar sabendo de eventos, de questões que vão surgindo. A gente tem na sala, além dos professores que participam, a gente tem desde o professor que está na educação básica e que não tem, já estou terminando, antes de assim, mesmo que da educação básica, que não tem uma formação, uma especialização em arte, até o professor doutor que nos ajuda bastante. Tem o caso da Eliane, que está lá sempre presente com a gente, colocando as questões, pontuando. A gente tem a presença da professora Cristina Pierre aqui, minha queridíssima professora, que nos ajuda muito nisso também. A gente tem a professora Renata
Renata Wilber, que é da Universidade de Pernambuco, a gente tem a Ana Lúcia Schieck, vários professores que auxiliam nesse processo de aperfeiçoamento continuado, a gente poderia dizer assim, né? Então o que a gente está fazendo é pegar uma coisa que já existe, onde todo mundo já está, por algum motivo ou outro, né, pessoal, para falar com seus amigos, para conviver com seus familiares, etc. E ampliando isso para uma discussão profissional e que eu acredito seja muito positiva. Tá? E então o Grupo Sala de Arte é essa coisa, sem falar que a gente descobre, né, a possibilidade de descobrir o trabalho de gente que está assim, afastada geograficamente. Né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho do Fernando, que é lá de Minas Gerais, da Ana Vasconcelos, que é de Brasília, o pessoal que se deslocou para cá, né, para participar desse encontro, do pessoal que está mais próximo, mas mesmo assim, nem por isso menos afastado do Rio, de Caxias, de outros lugares, de Niterói, né? Então a gente tem essa possibilidade de aproximar as pessoas através do uso dessas tecnologias.